Apocalipse, ao capítulo 13, do verso 11 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus. A besta que emerge da terra. A primeira besta que emergiu do mar, isto é, das pessoas, das nações, foi o anticristo. Agora, a besta que emerge da terra é um ajudador do anticristo, que é o falso profeta. Diz então assim o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados executar. Diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, esse número é 666. Que Deus abençoe a leitura da palavra do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos na semana passada, para nós podermos chegar aqui agora aonde nós vamos continuar. O que nós falamos na semana passada é que Satanás, embora derrubado no capítulo 12, Deus ainda permitiu que ele perseguisse a igreja com sua fúria terrível, agora antes da sua segunda vinda. E sempre o diabo quis ser igual a Deus. Sempre ele quis imitar o Pai. Então, ele, na verdade, ele monta quase como um triângulo, né? Mostrando entre Deus sendo o diabo, a besta, o anticristo sendo o Espírito Santo, e o falso profeta, Jesus. Ou o contrário, né? O falso profeta, o Espírito Santo, e a besta, né, seria o anticristo, que seria a imitação de Jesus Cristo. Então, e a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, agora simbolizados pela outra igreja, que é a grande meretriz, a que engana a todos. O tempo da aparição do anticristo. Jesus Cristo não virá. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá enquanto não houver a apostasia. O que é apostasia? É as pessoas abandonarem a sua fé. As pessoas abandonarem a sua fé. Será que uma pessoa que realmente aceitou a Jesus como seu Salvador pode abandonar a sua fé? Não. Uma vez que Deus nos salvou, uma vez que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós jamais abandonamos ao Senhor. Podemos até ter quedas, falhar, mas o Senhor mantém e ninguém pode nos arrebatar da sua mão.
Então, a primeira coisa que vai fazer é a apostasia, as pessoas abandonarem a Jesus, o verdadeiro Deus. E a segunda coisa é a tribulação. A igreja passará pela tribulação. Essa é uma verdade. A tribulação significa o quê? A perseguição do anticristo, de Satanás, do falso profeta, da grande Babilônia, sobre a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa que falta para a vinda de Cristo é a revelação do homem da iniquidade, isto é, o anticristo. Isso foi o que nós vimos, tá? Mas esse tempo que Deus dará, que Satanás ele foi amarrado com a primeira vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo, ele será solto por um pouco tempo. E nesse pouco tempo surgirá então a apostasia, surgirá a grande tribulação e surgirá o anticristo. Quando eles estiverem em plena atividade, tanto a apostasia quanto a tribulação sobre os crentes, e o anticristo estiver reinando com todo o seu poder, Jesus Cristo virá, tá? Então esse é o tempo da aparição. As várias facetas que nós vimos no livro de Daniel, e o anticristo vai representar todo o poder do leão, do urso, do leopardo e de outro, da besta, né? Que são os impérios da Babilônia, o Medo-Persa, grego e romano. Então ele virá com toda a sua força, como se todos esses quatro impérios que foram terríveis na história será acumulado numa só pessoa, num só tempo. Jesus Cristo ensinou o quê? Ensinou que haveria de vir este que iria enganar a todos. Jesus também falou sobre o anticristo. João também nos fala. João nos fala que é o único lugar que aparece a palavra anticristo, que significa aquele que substitui a Cristo ou aquele que é rival de Cristo. Não é? E essa palavra aparece, anticristo, só aparece no texto de João, na primeira carta. Então, João apresenta que o espírito do anticristo já está presente no mundo, onde existe uma perseguição sobre os crentes, onde existe o espírito de nos afastar de Jesus Cristo, das pessoas não honrarem o nome de Jesus. O nome mais odiado hoje é o nome de Jesus. Todas as religiões, eles aceitam tudo, mas na hora que fala o nome de Jesus, eles retrocedem. E quando fala o nome de Jesus, fala como aquele que não é o verdadeiro Deus. Tá? Então, é isso que João está falando, né? Quem é que nega que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é Deus, esse é o anticristo. Então, o espírito do anticristo está em muitas religiões e está também na sociedade sem Deus. E depois nós vimos o que Paulo fala. Paulo fala que ele é o homem da iniquidade. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, ele nos fala da apostasia, que ele é uma pessoa, nos fala que ele também será objeto de adoração, terá milagres e que ele será totalmente derrotado por Cristo. Então, veja bem, nós encontramos aí, Daniel chama o anticristo das quatro forças que destruíram o mundo naquela época, né? Que foi o Império da Babilônia, especialmente Jerusalém, Medo-Persa, o grego e o romano. Essa é a apresentação. Então, é a união de todos esses impérios maus, com toda a sua crueldade, sobre o povo de Jerusalém, assim será o anticristo sobre o povo de Deus. Jesus Cristo falou, nos últimos dias aparecerão muitos que virão em meu nome, e me perseguirão, e perseguirão a sua igreja. Jesus nos fala sobre o anticristo. João apresenta o anticristo como o anticristo, mas aqui no livro, lá nas cartas de João. Agora, no livro do Apocalipse, ele já fala que o anticristo é a besta. E Paulo fala que o anticristo é o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, né? Então, qual a descrição do anticristo? Que é o que nós vimos do verso 1 ao verso 18. A sua ascensão, a ascensão do anticristo, ela dará num tempo de muita turbulência. O mundo passará por uma turbulência. Se hoje nós estamos achando
que o coronavírus trouxe turbulência ao mundo, o dia que o anticristo virá, ele virá com uma turbulência muito maior. E ele diz que vi emergir do mar uma besta. O que significa isso? As águas, o mar, no livro do Apocalipse, como diz lá em Apocalipse 17, o verso 15, esse símbolo nos fala que as águas simbolizam as nações não regeneradas na sua agitação. A Lúcia vai ler este versículo. Apocalipse 17, o verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, veja bem, meus irmãos, o anticristo, essa besta, ela emerge do mar. Que mar é esse? O texto está nos dizendo que são os povos, ele surgirá das nações, ele surgirá das pessoas. E antes do levantamento do anticristo, haverá um desespero muito grande no mundo, um beco sem saída. Ele vai emergir do caos. É do caos que ele aparece como solução para o mundo. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, é assim que ele vai surgir. Ele surge num momento difícil. Se nós achamos, como estamos falando, se você acha que o que nós estamos passando hoje, o mundo está passando de joelho diante desse vírus, é uma calamidade, quando vier o anticristo, será um tempo de muita turbulência. Ele também se levantará no momento de grandes convulsões naturais, como os terremotos, as epidemias e fome. Nós estamos passando por uma pandemia, né? Uma doença no mundo todo. A vinda dele será, isto é um dos sinais que o anticristo está próximo. E depois da vinda do anticristo virá o nosso Salvador. Então ele aparece num momento de grande convulsão social. Hoje nós vivemos dias, né? Hoje existe, acho que nós já estamos no 15º dia de manifestações no mundo inteiro diante da morte daquele negro, né? Lá nos Estados Unidos, George. Então o mundo todo saiu em protesto, convulsão social, e o anticristo virá em um tempo de guerras, rumores de guerras, onde os reinos se levantarão contra o reino. O mundo será um campo de guerra. Então, é nesse momento de tantas convulsões, sejam no meio das pessoas, agitações, ou seja, no meio de uma convulsão natural, como terremotos, epidemias e fome, como também uma convulsão social, e também um tempo de profunda inquietação religiosa. Ele brotará no ventre da grande apostasia. As pessoas deixarão de ouvir o evangelho e ouvirão filosofias, ensinos errados, ensinos humanistas, e os homens obedecerão esses ensinos de demônios, falsos mestres, falsos cristos, e eles estarão como este anticristo será recebido com entusiasmo. E nesse tempo, então, haverá duas igrejas. A igreja apóstata, aquela que abandonou a Cristo, e virá a igreja fiel, aquela que serve a Cristo. E também ele surgirá oferecendo soluções para os problemas mundiais. O seu poder seduzirá as pessoas. Este homem aparecerá dizendo paz, paz, e assim, resolvendo. Será um homem extremamente carismático. A palavra de Deus diz que Satanás, ele pode até se transformar em quê? Quem se lembra? Deixa eu ativar aqui eu vou ativar aqui o áudio de todos. Quem quiser falar, ativa o seu. Mas Satanás, lá em Coríntios, nos fala que ele tem o poder de fazer o quê? De se transformar em quê? Anjo? Anjo de luz. Anjo de luz.
E esse anticristo é um agente dele, e ele será o quê? Ele virá com grande carisma e ele será parecido como a solução. Então, ele virá dizendo paz, paz. Então, o mundo vai se dobrar diante deste homem, do anticristo. E ele surgirá em um tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. A gente fala aqui que o coronavírus é um dos sinais da vinda de Cristo, que os terremotos, que as pandemias, as fomes, tudo isso são sinais. Se você falar isso para uma pessoa que não é crente, ele até ri de você. Ele fala, mas o que você está falando sobre isso? Esse dia eu estava assistindo um jornal, era um documentário da Globo News, e aí quando falar da vinda de Cristo lá, alguém comentou, foi o alvo de gozação. Então, ele vai surgir num momento de desatenção ao juízo de Deus, como foi nos dias de Noé. Jesus alertou. Ele falou, assim como foi nos dias de Noé, que Noé pregava que o mundo seria destruído com o dilúvio, o que acontecia? Todo mundo ria dele. Então, alguém tem alguma pergunta desse momento em que o anticristo surgirá? Se alguém tiver, é só ativar o seu microfone e perguntar. Não, né? Então, nós vamos ver agora que o verso 2, fala que essa besta, ela era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e ele será uma grande besta. Isso ele faz o quê? Daniel, esse anticristo, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos impérios, dos grandes impérios do passado. Quando aí fala no verso 2 do capítulo 13 em Apocalipse, que a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Daniel já tinha falado o que João viu. Esses animais, o leopardo, o urso, o leão e a besta, eles simbolizam os impérios da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Esses impérios foram extremamente fortes e cruéis. E este anticristo, ele virá com toda essa força e crueldade. O anticristo, ele também incorpora todo o poder dos impérios anticristãos. O anticristão é o braço de... O anticristo é o braço de Satanás. Enquanto o falso profeta, que está do verso 11 ao verso de número 18 que nós lemos, ele incorpora o quê? O falso profeta é a mente. Então, veja bem, só para os irmãos entenderem bem. Quando fala da besta no capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, está falando do anticristo, que surge das pessoas. E quando fala da besta que emerge da terra, ele fala do falso profeta. E todos eles são agentes de Satanás. O anticristo é o braço, é aquele que vai executar. Enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. E ele será um ser totalmente mau. Ele será... Deixa eu desativar aqui o... Ele será um ser totalmente mau. E ele será um grande conquistador. Ele terá a ferocidade, ele será tão feroz como um leão, ele terá a força de um urso e a velocidade de um leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder de perseguição de Satanás incorporado em todas as nações e governos do mundo através da história.
Então, toda a maldade que nós já vimos de governos, ditadores, aqueles que dominavam e perseguiam as pessoas, assim será a ação do anticristo. É um governo que virá sobre toda a humanidade. E essa besta toma diferentes formas. E, no fim, ele se manifestará quando todos estiverem seduzidos por ele se manifestará como o homem do pecado. E como, então, ele agirá? Ele agirá com o poder de Satanás. O anticristo, ele vai manifestar grandes sinais. O verso 3 diz: vi uma de suas cabeças, uma como ferida mortal, golpeada de morte, ferida mortal, e ele será curado. Então, ele fará sinais, fará milagres. Ele será conhecido como uma pessoa sobrenatural. Assim como Jesus era conhecido como aquele que fazia milagres, ressuscitava mortos, curava os cegos, o anticristo ele virá também realizando falsos milagres para fazer o quê? Para seduzir, se possível, os eleitos de Deus. Mas Jesus nos fala que nenhum dos que tem o seu nome escrito no livro da vida será seduzido por este homem. Todos aqueles que amam a Jesus, esse anticristo não poderá tirar, não poderá arrebatar. Nós que estamos nas mãos de Jesus não podemos ser arrebatados por esse anticristo. Então, ele vai realizar grandes milagres e ele também vai disseminar falsos ensinos. Então, muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. Você já observar que nós estamos vivendo esses dias? Quantas igrejas ditas evangélicas estão fugindo do evangelho? Às vezes só prega, só eles falam 10, 20% pregando e o resto só falando em dinheiro, em oferta, que tem que sustentar isso, tem que sustentar aquilo. Nós sabemos que os dízimos e as ofertas são instrumentos que Deus usa do seu povo para sustentar a obra, mas esse não é o assunto da igreja. O assunto da igreja é o evangelho. E muitos estão ensinando seitas heréticas, misticismo, sincretismo de muitas igrejas. Estão pavimentando o caminho para a chegada do anticristo. E esse anticristo vai governar com a força de Satanás, porque Satanás deu-lhe poder para governar e força vinda da sua autoridade. Então, na verdade, quem vai mandar é Satanás, mas usará o anticristo como seu braço e o falso profeta como a sua mente. É um período, então, que será chamado de grande tribulação, porque o governo dele vai ser universal, pois Satanás é o príncipe deste mundo e o mundo inteiro jaz no maligno. E ele também há de se tornar o quê? Ele pergunta no verso 4, quem é semelhante a ele? Eles ficam quase como vão adorar a ele e vão dizer assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, e ele vai se tornar irresistível. Ele vai blasfemar contra Deus e contra toda a sua igreja. A perseguição do anticristo, por isso que ela é chamada de grande tribulação, porque a tribulação não vem sobre os seus seguidores. A tribulação vem sobre a igreja, sobre aqueles que professam a Jesus Cristo. Agora nós vamos, então, foi bem aqui que nós paramos, e agora então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Ele fala também que ele será objeto de adoração. As pessoas vão adorar a ele, vão prostrar-se diante dele, o anticristo perseguirá de forma cruel todos aqueles que não adorarem. É por isso que a igreja vai sofrer, porque
esse homem ele exigirá, depois de ele conquistar, depois de ele seduzir, com todo o seu poder, com todos os seus sinais e prodígios, como nós vimos aqui, ele vai poder fazer cair fogo do céu. Já pensou um homem que traz solução para os conflitos do mundo, os conflitos sociais, os conflitos políticos, os conflitos de pobreza, e ele vem, traz e diz paz, paz, agora nós vamos viver um tempo de paz. Mas aí ele vai exigir o quê? Que essas pessoas que estão o seguindo o passem o adorar. E ele fará toda oposição àqueles que não adorarem. A adoração do anticristo, ela será universal. Olha o que diz o verso 8. Adorar-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. E os vencesse. Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida. Então, todos aqueles que não pertencem ao Senhor Jesus, que não têm o nome escrito no livro da vida, vão adorar o anticristo. E aqueles que não adoram, que são os que têm o nome do livro da vida, eles passarão por uma perseguição muito grande. Satanás vai tentar também imitar a Deus nesse sentido. Ele vai querer que as nações, as pessoas se dobrem diante dele. Todas as classes sociais, elas vão se encostar uma nas outras, vão se acotovelar uma nas outras para entrar nesta igreja apóstata e receber a marca da besta. E o anticristo perseguirá de forma cruel todos que recusarem a adorá-lo. Olha o que diz o verso 7. Foi dado também para que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqueles que não adoram o anticristo. E os vencesse. Olha o que é o poder desse anticristo. Vai dar a ele o quê? Luta contra os santos e ele vai vencer os santos em que sentido? Pode até tirar a sua vida. Mas aí eu pergunto o seguinte: o crente que morrer no dia da grande tribulação, o que vai acontecer com ele? Ele está sendo derrotado pelo anticristo? Não. No momento em que ele morre, ele vai estar com Deus nos céus reinando. E logo depois, porque o tempo dele é breve, logo depois ele descerá com Jesus. E o seu corpo, que foi maltratado pelo anticristo, ressuscitará e encontrará com Jesus nos ares. E Jesus então virá para quem vai vencer o anticristo não é a igreja, não é nenhum outro poder a não ser Jesus. Jesus virá e diz a palavra que com o sopro da sua boca a exterminação dele será rápida. Então será um tempo de que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, eles não vão o quê? Estar na igreja fiel. Eles vão atrás da igreja apóstata. Porque o texto está dizendo, a igreja de Cristo nesse tempo será uma igreja mártir. O que significa isso? Uma igreja que muitas pessoas vão morrer. Aqui diz, foi dado o poder de vencer. Olha o que diz o verso de número 15. Não, verso 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Na manifestação do anticristo, na grande perseguição sobre a igreja, muitos crentes morrerão por causa da sua fé. Porque o crente é o seguinte, meu irmão, na história da igreja cristã, já morreram milhares e milhares de irmãos nossos porque não negaram a sua fé diante de Jesus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não vou ter força diante de eu morrer, deixar minha família. Eu vou cruzar o dedo atrás e falar que
que eu não sou de Jesus, mas eu sou. Não, mas nesse momento, aqueles crentes que morreram por causa da sua fé em Jesus e não negaram Jesus, eles não eram diferentes de nós. Eles eram semelhantes a nós, com as mesmas fraquezas, mas nesse momento, o Espírito de Deus está em nós. E ele nos revestirá de poder para que nós possamos testemunhar o nome de Jesus. Então, nesses dias da grande tribulação, a igreja de Cristo será uma igreja mártir. Mas os crentes fiéis vão vencer o diabo e o anticristo, preferindo morrer do que se apostatar. O que diz Apocalipse? A Lúcia vai ler? Apocalipse 12, o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, Deus estará com a igreja, mesmo no momento da perseguição. Em quinto lugar, ele fará uma oposição aberta a Deus e a igreja de Cristo. Como nós falamos no início do curso, é que o livro do Apocalipse é um livro de conforto e um livro que proclama a vitória de Cristo e sua igreja sobre os agentes do diabo e o próprio diabo. Mas ele fará uma perseguição aberta, ele vai proferir esse anticristo, como diz lá em Apocalipse 3:6, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Ele contra o Deus de todos os deuses e ele falará coisas incríveis, blasfemando o nome do nosso Deus. Ele se oporá a tudo que se chama Deus. E ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. E ele abrirá a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome de Deus. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E, portanto, quando ele estiver aqui personificado em uma pessoa, ele vai usar todas as suas armas para ridicularizar o nome de Deus, de fazer chacota ao nome de Deus. Nós já temos visto isso nas televisões, nas manifestações das pessoas que não têm a Deus. Eles fazem chacota diante do nome de Deus. E isso no dia da grande tribulação, na manifestação do anticristo, isso será muito mais forte. E ele fará uma oposição violenta e esmagadora contra a igreja de Jesus. Diz-nos Apocalipse, ele magoará todos os santos e cuidará de mudar os tempos e leis. E os santos serão entregues na sua mão. É o que diz o verso 7. Então, a igreja, ele vai fazer leis contra a igreja, ele vai fazer leis contra os crentes e os crentes serão perseguidos. É como se o mal está para acabar de vez com a vinda de Jesus, então ele será manifestado com toda a sua força e com todo o seu poder. E ele se levantará contra a igreja, contra culto, contra a expressão de fidelidade a Deus, e esse será o ponto mais forte da tribulação. A grande tribulação é a perseguição não para os seus seguidores do anticristo, mas para os seguidores de Cristo. Então não tem sentido falar que a igreja de Jesus Cristo não vai passar pela tribulação ou pela grande tribulação. A grande tribulação é a perseguição do anticristo, do mundo que ele estabeleceu sobre o povo de Deus. Tá? Então, mas todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não vão se apostatar. Hoje existem duas coisas. A gente tem o nome de hall de membros, né? Que é onde todos os crentes colocam o nome de hall. Eu faço parte da igreja presbiteriana, tal. Mas nós não estamos falando aqui de hall de membros. Nós estamos falando daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. É verdade que todos aqueles que têm o nome na igreja é porque faz parte dessa igreja, sigo a Jesus. Mas aqui será
aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E o anticristo será apoiado pela segunda besta. Quem que é a segunda besta? É o falso profeta, que nós lemos do verso 11 ao verso 18. A segunda besta, ela terá um papel fundamental em ajudar o anticristo. Ela seduzirá o mundo inteiro para adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. A primeira besta, o anticristo, ela age no campo da política. A segunda besta, ela age no campo da religião. É por isso que hoje nós temos muitas religiões. E hoje o mantra deles é o quê? Todas as religiões levam a Deus. Todo caminho leva a Deus. Este é o caminho preparado pelo falso profeta, onde ele ensina estas mentiras. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorar o anticristo. A primeira besta será conhecida pelo seu papel de conquistar as nações, pela sua força de decidir e de dirigir. A segunda besta, o falso profeta, será conhecida pelo seu poder sobrenatural de fazer grandes milagres. Como diz o texto aqui, né, do verso 13 ao verso 16, ele diz: também opera grandes sinais o falso profeta, de maneira que até fogo do céu desce sobre a terra. Olha só. Esta é o falso profeta. Então, nós temos que estar atentos, meus irmãos, o que nós ouvimos. O que nós ouvimos, né? Seja nos WhatsApps, nas mensagens que são mandadas, seja na internet, que tem tanta divulgação, saber se aquilo que nós estamos ouvindo é o que está na palavra de Deus. Não é? Porque o falso profeta, o objetivo dele é enganar o nosso olhar de Jesus Cristo. O nosso olhar de Jesus Cristo. E a segunda besta, o falso profeta, ela vai usar uma arma de controle para garantir a adoração à primeira besta. E esse tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância, de monitorar as pessoas no aspecto político, religioso e econômico, todo esse regime totalitário busca controlar as pessoas e tirar a liberdade delas. A recusa, a adoração à primeira besta vai implicar o quê? Vai implicar em morte. Olha o que diz Apocalipse 13, 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. Olha só o que acontecerá. No início ele virá com seu poder de sedução e todos vão abraçar, adorar. Depois chegará o tempo de regime totalitário, de governo de tudo, de tirar as liberdades. E quem recusar a adoração ao anticristo será morto. E a segunda besta, então, usará que é o falso profeta, usará um selo distintivo para os adoradores do anticristo, a primeira besta. Assim como a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, recebe um selo do Espírito Santo, quando você, meu irmão, aceitou a Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus diz que você foi selada com o Santo Espírito da promessa. Então, assim como nós recebemos o selo, também os adoradores da besta receberão uma marca. Então, só haverá 2 igrejas na terra. Hoje nós temos várias religiões. Nesses dias vão haver apenas 2 igrejas. Aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo.
assim como nós recebemos o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, teremos vida eterna, aqueles que recebem a marca da besta, eles vão perecer juntamente com o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Então, só para nós concluirmos então o nosso estudo de hoje, nós vamos agora então entrar na conclusão do nosso estudo sobre o anticristo. Se alguém tiver alguma pergunta, anota aí que daqui a pouco nós vamos dar oportunidade. A sua presença e a sua dissimulação futura, diz o apóstolo Paulo, que o anticristo ele será detido por algo e por alguém. Então ele diz, nós não sabemos aquilo que o detém e ele está vindo para assumir, será um período de grande apostasia, quando os homens não vão mais suportar as leis, nem os absolutos, então eles serão facilmente entregues ao filho da perdição. E o anticristo, ele aponta para um personagem escatológico em que vai reunir todas as maldades de todos os governos totalitários. E o anticristo será uma pessoa. Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Os cristãos primitivos entenderam quem era Nero, o grande imperador. Os reformadores entenderam que era o Papa. Os estudiosos modernos entenderam que podia ser representado por Napoleão, Hitler ou Mussolini. O seu número é 666. 7 é o número perfeito no livro do Apocalipse. 6 é o número imperfeito. 6 é o número de homem. O número incompleto, imperfeito, o número do fracasso. O número do anticristo é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Por isso que é chamado 666. Fracasso, fracasso, fracasso. E ele incorporar toda a plenitude da imperfeição e consumação da maldade. Ele terá um limite. Apocalipse 3:5 nos fala isso. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Não significa 42 meses literais. O que significa isso? Significa que ele terá uma ação limitada. O anticristo tem poder limitado. Tanto Satanás como o anticristo. Visto que pode matar os santos, mas não pode vencê-los. O que significa isso? Ué, pastor, pode matar, mas não pode vencer? Uma pessoa que morre não está sendo derrotada? Não. Para os cristãos, não. Os verdadeiros crentes, eles vão preferir a morte do que afastar-se, do que apostatar-se do Senhor. Vencendo assim a besta, eles não temem que só o matar o corpo e não a alma. O anticristo vai poder matar o corpo, mas não mexer com a alma, com aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. O anticristo também não pode fazer nada com os crentes e contra os remidos na sua glória, mas podem falar mal, é o que eles farão. E o anticristo também tem um poder limitado, um tempo limitado. Quando o seu tempo acabar, ele será consumido no lago de fogo. E encerrando, então, a sua destruição. Aí eu vou pedir que a Lúcia leia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8. Abre a sua Bíblia aí também, para você acompanhar esse texto e marcar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, Jesus, o nosso Senhor, o dono da igreja, o cabeça da igreja, o nosso Salvador,
matará com o sopro da sua boca e o destruirá da manifestação da sua vinda. Daniel também fala que ele será quebrado sem esforço das mãos humanas. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para construir, para destruir e construir um novo tempo, um novo céus e nova terra. E também leia Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o anticristo, ele será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz Paulo. E a igreja, selada por Deus, preferirá a morte, prefere a morte física do que apostatar. E assim ela vencerá o dragão e o anticristo. A igreja vai vencer o dragão e o anticristo pela morte física de muitos cristãos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, não adorarão o anticristo. Eles reinarão com Cristo para sempre. Então, esse era o estudo que eu gostaria de deixar hoje aqui com os irmãos sobre o anticristo. Eu gostaria agora de abrir o nosso áudio, e você abre aí também, eu já ativei aqui para todos, e se você quiser falar, ativa o seu aí, tá? É só clicar no microfone aí, e você pode fazer a sua pergunta. Eu queria que na próxima quinta-feira, nós vamos estudar sobre o novo céu e a nova terra. Então, próxima quinta-feira, nós vamos ver sobre o que diz o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que é o novo céu e nova terra. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Maria. Pode fazer, Maria. Então, quando você fala que o falso profeta, ele vem se mexer na mente da pessoa, né? Pelo que eu entendi. Sim. E isso assim, ocorreu em vários momentos da história, ou vai acontecer ou está acontecendo? Como que é? Não. Em cada período da história teve isso? Eu acho que, por exemplo, o nosso país é um país livre, né? Hoje nós não somos perseguidos por sermos crentes. A pessoa foi morta pelo governo porque ele era crente, como acontece hoje lá na China, na Coreia do Norte, alguns países da África e nos países muçulmanos, muitas pessoas são mortas por amar a Jesus. Agora, essa é uma perseguição física. Nas nações que chamamos civilizadas, que é a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, a perseguição que acontece com os cristãos, ela se dá mais no campo do quê? Das ideias, da mente, né? Das pessoas deixarem de adorar o evangelho verdadeiro para adorar outro evangelho. Então, não é que nós estamos vivendo os mesmos dias que será da grande tribulação, mas nos nossos dias há sinais de que o falso profeta está agindo. Então, o anticristo é o braço de Satanás. O falso profeta é a mente. E assim a gente pode pensar, quantos ensinos errados existem nas religiões, que muitas vezes nem aceitam a Jesus, e também quantos ensinos errados existem em religiões que professam a Jesus, que falam de Jesus, mas não estão anunciando o evangelho verdadeiro. Então, o diabo já está atuando nesse campo. O falso profeta está nos nossos dias. É verdade que naqueles dias da grande tribulação, ele virá com um poder mais forte. Entendeu, Maria? Mas esse espírito do falso profeta já está nos nossos dias. Sim, entendi.
Entendeu? Alguém mais tem alguma pergunta? Pastor, Ah, eu já ouvi falar, estava lendo aqui, lá em Apocalipse 13, 17. Fala assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E nós estamos vivendo uma era digital, né? E hoje a verdade. gente vê, até se a pessoa não tiver certificado digital, muita coisa ela não consegue fazer mais. Será que Verdade. isso leva a gente a essa indução disso aqui? Porque eu já vi até falando, não faça a compra desse jeito, porque você está entrando na questão da era do apocalipse. E aí eu lendo aqui, eu falei, gente, como será que a gente vai conseguir identificar isso, pastor? Para a Olha, gente chegar nesse ponto, assim. eu creio que vai ter um sistema mundial que vai governar todas as pessoas, não apenas para dar liberdade para eles comprarem, mas para dominar eles. Vou ter controle. E parece que a gente vive esses dias, né? Por exemplo, eu tenho um celular. Eu fiquei sabendo esses dias que se a Apple quiser saber onde é que eu estou, ela sabe. Hoje, uma pessoa que comete um crime e ele está de celular, a polícia pode saber onde é que ele foi, onde é que ele estava, mesmo sem ter acionado o celular dele. Então, o mundo será controlado. Então, eu acho que nós estamos vivendo os primeiros dias. Agora, eu creio que a perseguição, por isso que é chamado grande tribulação, ela será tão forte que aqueles que não adorarem o anticristo, eles vão até ter dificuldade de fazer o quê? Compra, vai ter muita fome para crentes, muitos vão passar muitas dificuldades, podem morrer de fome porque não conseguiram comprar por causa da perseguição. Então, agora, eu acho que nos nossos dias, nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vendo apenas um vislumbre, um preâmbulo, né? Alguém até falou assim, que esse coronavírus que nós estamos passando, ele é uma amostra, é uma pequena fumacinha do que vai acontecer na grande tribulação. Então, eu creio que os crentes, eles serão perseguidos não é apenas num aspecto, mas todo aquele que não entrar no esquema do anticristo, ele terá dificuldade de comprar, ele terá dificuldade de vender, ele terá dificuldade de arrumar emprego, ele será demitido, se ele não adorar a besta, ele vai até ser convidado. Ou você se apóstata, abandona o seu Deus e passa a servir o anticristo, ou você vai morrer. Por isso que a igreja do anticristo ela será chamada a igreja dos mártires, porque muitos vão morrer e não vão negar a sua fé. Não pela força que os crentes têm em si, mas porque o Espírito Santo que habita em mim, ele vai nos dar força de mesmo diante da morte, como diz o Apocalipse aqui, mesmo diante da morte, não temeram a própria vida. Mas, Juliano, eu acho que você tem razão. Eu creio que hoje, para você fazer alguma coisa, se você não tiver, por exemplo, uma empresa, se ela não tiver um registro, um cadastro, ela não pode fazer nada. Agora, nos nossos dias, nós não estamos ainda diante, para fazer um registro lá no cartório, eu não preciso de adorar um Deus, eu não preciso de adorar o anticristo. Mas na grande tribulação, e quando o anticristo estiver manifestado, muitas dessas coisas vão ser exigidas. Tanto que o texto está dizendo, né? Eles não vão poder comprar nem vender. Uhum. A gente sabe que o texto é simbólico, mas o que nós estamos vivendo nos nossos dias, que muita coisa as pessoas não podem fazer se não tiver, eles também vão, naqueles dias, eles vão ser perseguidos. Eu creio que aí o simbolismo aí é mostrar que será uma perseguição tão grande, porque hoje quantas pessoas que perdem o emprego por ser crente? Não é verdade? Quantas pessoas que deixam de ser promovidos porque são crentes? Quantas pessoas que deixam de crescer até profissionalmente porque são crentes? Porque existe uma perseguição velada. É verdade que hoje
diante das leis que nós vivemos, você não pode discriminar ninguém, né? Hoje existe essa... Mas no dia do anticristo, ele será categórico, que é aquele que não adorar, ele será cruelmente perseguido. Agora, o crente, que é crente em Jesus, ele não vai adorar essa besta. Ele não vai adorar o anticristo. Vai ser como aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante daquele império da Babilônia, que é citado aqui no Apocalipse. Eles foram que aquele que não adorar, ele será morto. O que fizeram esses 4 homens? Eu não vou adorar. Aí chamaram, não, mas você não vai... Não, não vou. Então você vai jogar no fogo. E muitos cristãos serão mortos. Só que não serão derrotados. Que a morte no cristão, ele será, naquele instante, levado à presença de Deus, no reino de Deus. E a verdade é que o tempo do anticristo, ele não será um período longo. Deus soltará Satanás apenas para mostrar a toda a humanidade e a crueldade da maldade. E, de repente, ela será destruída. Como diz tanto Satanás, o quarteto do mal, né? O dragão, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, que é a besta que sai da terra, e a grande Babilônia. Esses 4 serão jogados aonde? No lago de fogo e enxofre. Serão condenados por toda a eternidade. Então, Deus destruirá de forma completa o mal. E aí ele vai fazer o quê? É o que nós vamos estudar na próxima quinta. Vai fazer novos céus e nova terra. Mas a perseguição, ela será cruel. As pessoas não vão poder comprar nem vender. Mas a gente não precisa ficar assustado hoje, não, mas será que esse código de barra aqui é o sinal da besta? Será que o fato de eu apresentar o meu nome aqui, o meu CPF? Não. Ficará claro que o número apresentado, o vendeu, só será possível se você adorar o anticristo ou não. Tá? O pastor, mais alguém? O pastor, eu aqui, a Ariadna. Pode falar, minha irmã. O chip, né? Que eu já ouvi falar nisso. Só compra se tiver um chip, né? E quem não quiser adorar a Deus vai passar fome, igual você falou. Os crentes vão passar fome, não é verdade? Eu sei, mas aí será não nos dias que nós estamos vivendo, assim, por exemplo, o governo nosso, vamos citar os nossos dias hoje. Você, para abrir uma empresa ou para fazer um negócio, você tem que ir lá cadastrar, você tem que ter um cartão eletrônico, ou você vai no banco, se você quiser, eu quero retirar o dinheiro que está aí. Não, você não retira enquanto não fizer esse cadastro, enquanto não fizer esse... Mas eu não preciso de adorar ninguém. Eu não estou adorando ninguém. Eu amo Jesus, mas eu uso o banco como... A nossa igreja tem uma conta no banco. Ela não está adorando ao outro Deus, mas ela usa o sistema que existe. Mas no dia da grande tribulação e da manifestação do anticristo, aí sim, para você comprar ou vender, você vai ter que ter a marca da besta. Mas quem tem essa marca da besta? É o chip que fala, não é? Chip? Não é o chip, né? O chip que se dá hoje, as pessoas falam muito assim de um chip. Mas não sabemos se vai ser um chip. Pode ser, lá fala uma marca, né? E essa marca, ela nem será, talvez, ela não terá uma questão física. Ela será mais espiritual. Por exemplo, cada um de nós temos o quê? O selo do Espírito Santo, não temos? Cada um de nós que aceitamos Jesus, onde é que está esse selo? Esse selo é visível? Não, ele é o Espírito Santo que está dentro de mim. O 666, ele também é o quê? Aqueles que adorarem o anticristo, eles serão, então, marcados. O diabo sempre quis imitar a Deus. Assim, então, ele fala assim como os cristãos, os que fazem parte da igreja fiel, foram selados com o Santo Espírito, eu também quero que o anticristo cele esses que vão me adorar.
Então, eu não creio nem que vai ser um chip. Eu acho que é mais uma questão da pessoa mesmo adorar. É uma questão... Agora, aqueles que não adorarem, eles terão, sim, dificuldade em comprar, vender, se não adorar, muitos vão ser mortos. Então, Deus vai abreviar os dias. E Deus vai abreviar os dias por causa de quem? Por causa dos eleitos do Senhor. Por causa da igreja do Senhor. E ele virá e a destruição será repentina, com o sopro da boca dele. E toda a igreja verá isto. E a igreja virá, então, como nós vimos, né, para o grande dia do juízo, e a igreja julgará as nações. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pastor, Oi, eu vi alguma coisa essa semana em relação a ser criada uma nova Constituição Mundial por tudo que está acontecendo. Se isso acontecer, o senhor entende como um sinal para o que há de vir? Eu creio que é uma grande manifestação de que o mundo terá um governo. Eu li essa reportagem também, minha irmã. A reportagem diz que está sendo preparado cada nação, hoje mais de 200 nações do mundo, cada nação tem a sua Constituição. A Constituição do Brasil é diferente da Constituição da Argentina, e é diferente da Constituição da Itália, é diferente da Constituição da cada um tem a sua. Mas o que eu vi na reportagem, como a senhora leu, é que eles estão querendo criar uma Constituição mundial. Então, mostra que o que está escrito aqui em Apocalipse, ele está se cumprindo. E o mundo vai entrar num colapso tão grande que vai precisar de um governo mundial. É como acontece hoje. Quem é que tomou conta do coronavírus no Brasil? Eu falo isso. Não foi o presidente, nem os governadores, nem os prefeitos. Quem? Não, é o que a Organização Mundial da Saúde falar, não é? Isso. O que a Organização Mundial da Saúde fez? Hoje você pode usar máscara. Não pode usar. Não tem... aquele remédio, como é que chama? Cloroquina. Hidroxicloroquina. Não dá efeito nenhum. Não, vamos voltar a estudar. Então, as pessoas que já foram portadores de vírus, eles não contamina ninguém. Não, depois contamina. Depois, não contamina ninguém. Então, vai precisar de alguém que tenha carisma, que tenha poder. Ele vai receber Satanás para dirigir o mundo. Mas essa Constituição Mundial já é um sinal de que as coisas estão caminhando para aquilo que a palavra de Deus anunciou. Pastor, eu já ouvi relatos de irmãos que me falaram que a igreja será arrebatada antes do anticristo vir. Tem alguma passagem na Bíblia que fala em relação a isso? Não, esse é um tema que é discutido na igreja. Mas eu creio que se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, a perseguição vai ser a quem? A igreja já foi? Então não tem o Satanás. Aí todos adorariam a besta. Mas o texto está dizendo que na grande tribulação, aqui vai ter gente que tem o nome escrito no livro da vida, que é a igreja, que não vai adorar o anticristo na grande tribulação. Então, será que não seriam os desviados, assim, se podemos falar, pastor? Não, é porque lá fala das pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Há muitas pessoas que estão na igreja, e nem todas as pessoas que estão na igreja têm o nome escrito no livro da vida. Somente aqueles que realmente aceitaram a Jesus como seu Salvador e converteram. Não é apenas a pessoa gostou da igreja e eu acho que é um bom local de trazer minha família. Não, é a pessoa que aceitou, que nasceu de novo. Agora, o ensino de que Jesus vai arrebatar a igreja e depois vem a grande tribulação, aí eu pergunto, essa tribulação será para quem? Não tem sentido. A tribulação será para a igreja. A igreja será a grande sofredora e Jesus será o seu vencedor, o libertador. Então,
a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Se nós não morrermos até esse dia, nós vamos passar por ela. Agora, se nós morrermos, a igreja que virá após nós, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, se eles tiverem e o anticristo se manifestar, eles vão passar pela grande tribulação. Mas aqui uma mensagem que João deixou, que ninguém que ama Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, vai se apostatar. Ninguém que tem o nome escrito no livro da vida vai adorar o anticristo. Por isso que ele é chamado de grande tribulação, porque por causa de recusar adorar o anticristo, ele será duramente perseguido. Ele não vai poder fazer compra, nem vender, perder o emprego, perder a sua empresa. É o que acontece hoje na Coreia do Norte. É o que está acontecendo na China. Eles estão destruindo a igreja, perseguem aqueles que são crentes, toma as suas propriedades. Isso já está acontecendo em algumas nações. Mas na grande tribulação, com um governo único do anticristo, isso vai acontecer a todas as nações. Hoje nós existimos mais de 1000 religiões no mundo. Na grande tribulação vai ter 2 igrejas. A igreja apóstata, aquela que adora o anticristo, e a igreja fiel, que será perseguida, mas fiel a Jesus. Entendeu, Carla? Pastor. Então, se a igreja estiver viva, ela vai passar pela grande tribulação. Mais uma pergunta aí, deixa para a semana que vem. Porque senão daqui a já está tarde. Para falar, minha irmã, quem falou? O Gabriel, pastor. É para falar, Gabriel. O pastor, assim, pastor, vai ser assim, no Apocalipse, né, pastor, assim, na vida, ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca do anticristo, que é 666, né? Isso mesmo. Esse 666, essa marca do anticristo, eu acho que assim como essa marca está no nosso corpo, na nossa vida, nós estamos selados com o Santo Espírito. A marca do anticristo vai estar na vida da pessoa, impregnada nela. 666 significa o quê? Que o número de Deus é 7. Ele pode fazer 666 por vários meias, mas nunca vai ser 7. Sempre será imperfeito. E aquele que não adorar o anticristo, ele terá muitas perseguições. Por isso que é chamado a grande tribulação. Antes de tirar a foto. Quer tirar uma foto? Pode falar. Gabriel, você está escutando aqui? Então, Oi. não significa 666. Exatamente. Assim, isso é uma figura. Tirei. Todo mundo sorrindo aí para a foto. Sorrindo para a foto. Lília. Aí, meus irmãos. Depois eu vou pensar, Gabriel, que eu vou te ligar, tá? Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte. Próxima semana, esperamos todos, talvez dos estudos que nós tivemos de escatologia, semana que vem vai ser o mais bonito, porque vai falar que depois do juízo, para onde a igreja vai. O que significa novo céu e nova terra? Pastor, será que vai ser essa terra? Será que é outro céu, outra terra? O que é novo céu e nova terra? Semana que vem nós vamos estudar isso. Será que lá no céu a gente vai ficar só cantando? A Bíblia diz que não vamos trabalhar, mas será um lugar onde reinará a justiça. E Deus há de fazer novos céus e nova terra. Então, semana que vem você participa, tá? Um abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado pela presença de Boa todos. noite para todos. Quantas pessoas? Ixi, não é muitos. Só de celular e computador ligado, tivemos
mais de 20, né? Então, agradecemos a presença de todos e que Deus abençoe e cuide da saúde de todos. 37. 37 pessoas. Louvamos pela sua vida, meu irmão, minha irmã, e Deus te abençoe. Um beijo para todos. Amém, pastor. Amém. Um abraço a todos. Amém. Abraço, meus irmãos. Um abraço, fica com Deus. Amém, minha irmã. Obrigado pela sua Amém, querida. participação. Não. Não. Aí, meus irmãos, que alegria ter vocês. Alex, obrigado por você ter divulgado lá compartilhado várias vezes a live de ontem. Foi muito boa. Foi uma estratégia muito boa do Alex e muitas pessoas puderam ver. Reginaldo, como é que você está? Tudo bem? Então tá bom. Deus abençoe, cuide de todos vocês. E não saia para a rua, hein? Só se tiver que trabalhar. E mesmo assim o prefeito está proibindo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Boa noite.